médico falou que eram 3 médicos que cuidavam dele. Ele falou assim, começou a fazer uma pressão. No que ele fez, na terceira pressão, que a enfermeira ia tirar os pontos, começou a sair, né, aquela coisa pra fora. E teve que colocar aquela bolsa, né, porque assim, ele foi salvo. Por quê? Se não faz, a cirurgia por fora estava bem, mas ele teve uma fístula no intestino, ou seja, o intestino dele deu um rompimento, então saía por ali. Então, se uma infecção geral uma infecção geral era... E aí, meu pai? Eu dou um grito que eu mesmo me assusto. Eu ainda tô meio rouca, viu? Peço perdão primeiramente. Bom dia, Pai do Senhor, Clemente. Ai, eu já tá gravando? Já tá gravando, Ai, meu Jesus. Deus, eu vou ter que lembrar de novo. Vamos não, que essa parte fica boa, a gente dá só um corte. Gente, antes de eu apresentar minha convidada, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, te inscreve, crente, nesse canal, dá um like, compartilha. A história que a gente vai contar, geralmente, gente, é testemunho, falando sobre a vida. E sempre tem alguém que vai se identificar com ela, que tá precisando dessa palavra. Então, a quem Deus trouxe à tua mente, quando tu terminar de assistir, tu envia, compartilha com essa pessoa. Pois eu tô aqui com quem? Com Gil. Eu perguntei o nome dela, ela disse, mulher, ninguém conhece meu nome, então eu não vou falar o nome dela, não, porque ela não quer. Aí é Gil o quê? Gil Rodrigues. Gil Rodrigues. De onde conhece Gil? Gil é da minha igreja. Gil, eu gravando, Gil não tava nem sabendo que eu tava gravando depois do meu grito de guerra. Pois é. Aí trouxe Gil. Ai, Gil, há quanto tempo que a gente tentou gravar? Deve ter uns 4, mais meses. Começou em dezembro do ano de 2025, né? Oi. E aí, no tempo não deu certo a gente gravar. E a gente ainda tentou, eu acho que ainda tentei mais uma vez, não lembro. Eu acho que deve ser a terceira tentativa. Me disseram, sabe, meu Gil, tem uma história linda, chama Gil. E aí, tu nasceu aonde, Gil? Olha, a história é bem interessante. Eu nasci em Pernambuco. Tu é Pernambuco? Pernambucana, mas eu vim muito criança aí pro Goiás, né? E lá, mas eu fui registrada lá. Então, no meu registro, eu sou uma goiana nata. E até os gostos também. É uma goiana pernambucana. É uma goiana pernambucana. Mais pra goiana do que pra Pernambuco. Ficou aquela coisa do pernambucano, aquela coisa forte, mas eu gosto demais. Mas ficou quanto tempo no Pernambuco? Pouco tempo. Eu vim muito criança. Eu vim pequena. Criança mesmo. E aí ficou no Goiás quanto tempo? Eu fiquei muitos anos. Eu fiquei, acho que até... Acho que quando eu vim pra cá, pra Brasília, eu tinha 19 anos. Quando eu vim pra cá. Mas tu estudou lá não, né? Estudei. Se formou lá? Eu estudei e concluí aqui, né? Aqui que eu fiz faculdade. Ah, tá. Entendeu? Lá foi só o ensino médio. Lá, isso. Entendeu? Aí eu ainda fiz uma turnê, né? Por Imperatriz, que eu tenho primos que é do ramo de panificação. E aí me convidaram para ir, passar um tempo com eles. Eu fui, mas que eu fui criada por muito tempo pela minha avó, né? Minha mãe sustentava tudo junto com ela, mas a criação do dia a dia era mais da minha avó, né? Faleceu aos 95 anos. Lúcida e com muita história para contar. Na minha família também tem muita gente que durou assim na base dos 90 anos. Gente, ela era um exemplo de vida para mim, sabe? Assim, de honestidade, de caráter, de tudo, que era uma pessoa muito, muito correta, muito rígida até às vezes, mas aquela rigidez dela era pro nosso bem, né? Para nos ensinar as coisas. Eu lembro que ela falava assim, ela deixava moedas assim e falava assim, ó, que vocês encontrarem, nunca pegue, porque tem um dono. Então não pegue nada de ninguém. Ela foi implantando isso a nossa criação, né? E ela falava muito por parábolas, sabe? Então ficou muita coisa gravada, porque ela tinha esse hábito de nos ensinar contando histórias. Mas isso aonde? Isso no Goiás. No Goiás. Quando ela veio pra cá, quando tu veio pra cá, ela não veio? Quando eu vim pra cá, ela não veio. Ela ficou com minha tia e meu outro irmão. Depois ela até veio, mas não se adaptou muito a Brasília, porque Brasília é uma cidade mais individualista, né? E ela gosta daquela coisa do vizinho, de conversar e tudo. Quando eu comecei a conversar com a Gil, a coisa que mais me chamou a atenção foi o tanto de coisa que ela disse que já fez
Sim. Pra acertar na vida. Sim. Tipo, ela disse, Sabrina, eu sempre fui muito empreendedora. Uhum. Como foi que começou essa história? Antes de tudo, tu disse que estudou administração. Isso, eu fiz administração. Mas Aqui já. Aqui já. Mas antes da administração, eu já fui querendo fazer alguma coisa. Foi fazendo. Exatamente. Cumprindo a jornada. Foi o mercadinho, que assim, como eu era muito nova, não tinha experiência, a gente vendeu fiado para todo mundo e falou no mercadinho. Aí, o primeiro empreendimento foi o mercadinho. Esse mercadinho me ensinou muita coisa, porque a gente, em negócio, você não age com o coração. Sim. Né? É diferente. Não é que não age com o coração, é você tem que ter o discernimento do que pode fazer e do que não pode. Porque hoje em dia tem cartão. Exatamente. Aí, se você for vender na tal da confiança, você vai vendendo, vai ficando sem estoque. Quando chega a hora de comprar material, mercadoria de novo, não tem o dinheiro. É porque eu tinha de 19 para 20 anos, quando isso aconteceu, o cartão ainda não era muito, usava muito cheque, sabe? Não era dessa época da modernidade do cartão. Mas antigamente tinha o tal do fiado mesmo. Tinha. A caderneta, anotava lá. Aprendi muito. Depois o povo deu calote, ninguém pagou. Aí faliu o mercadinho. Aí faliu o mercadinho. Mas eu não me dei por vencida. E eu comecei a querer fazer alguma coisa. Eu só não sabia o que eu ia fazer. Então, fui fazer um curso de bijuteria. Fiz muita bijuteria, fiz coisas belíssimas. Mas era muito cansativo, levava muito tempo para produzir. Eu fiz um curso, paguei caro na época. Era online? Eles gravavam cursos e você ia passando no passo a passo, me ensinando como fazer cada uma Eu lembro que tinha na TV aberta, não sei se era nos programas da Band, sei lá, que tinha um programa tipo de culinária, tipo um da Ana Maria Braga, e no meio desse programa aparecia uma pessoa oferecendo curso de bijuteria. Fiz o bendito do curso. Tipo assim, vendi as peças, falei assim, eu não me identifiquei muito com isso aqui não, porque eu sou muito imediatista. Com o longo da vida eu entendi também que isso também não é bom. E aí eu queria resultados mais rápidos e que não dependesse tanto de mim assim, né? Porque eu tinha que produzir, né? É um artesanato, vamos dizer assim, você tinha que ter quantidade de produto para vender e daqui você termina uma bijuteria para fazer outra. Então tudo é muito labutoso. Exatamente. E interessante que eu sei lá, tinha menos de 14 anos, eu aprendi a fazer crochê e eu vendi blusa do Flamengo, fiz aquela assim, uma preta, uma vermelha, fiz blusa do Flamengo, fiz tapete, fiz... Gente, eu já fiz de tudo na vida. Aí outra coisa, qual foi o próximo passo? Ela disse, Sabrina, tu acredita que um belo dia eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou abrir uma creche. Vou abrir Tem nada a ver com antes disso eu já tinha feito um curso de flores. Aprendi a fazer flores. E assim, me empolguei demais, depois eu vi que ficava muito puxado pra mim, que na época eu fazia faculdade também. Então, pra fazer a produção, tudo que envolve 100% você, é muito complicado. É a história da bijuteria também. Exatamente. Aí eu larguei lá o curso, lá as flores artesanais, e fui pra creche. Como foi a ideia da creche? A ideia da creche, eu falei assim, eu falei assim, eu trabalhava na época de CLT, e eu queria um ganho, queria alguma coisa melhor, né? Tipo assim, então veio a ideia da creche. Eu cansei também, você colocava currículos e não chamava, você quer saber de uma? Eu não vou ficar esperando por ninguém me chamar, não. Eu mesmo vou me chamar. Vou abrir meu próprio negócio. Aí veio a ideia da creche. Veio assim, coloquei lá na placa, na plaquinha lá, cuida-se de criança. Minha gente. E aí, e passou um mês, não apareceu uma criança. Eu falei, Senhor... Porque assim, desde os 19 anos que eu tô na presença de Deus, buscando a Ele. Minha vida inteira, desde os 19 pra cá, foi buscando... Tu não nasceu no evangelho? Não. Eu lembro uma coisa muito interessante, que, sabe, eu era criança, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, e aí eu achei lá em casa, minha avó era muito católica, eu achei lá em casa um livro que falava das 7 portas do inferno. Aí eu peguei esse livro e fui ler. Eu fui me ficando com tanto medo. Aí eu tava no quintal, peguei um carrinho de mão lá no fundo do quintal, entrei pra dentro desse carrinho, subi, entrei pra dentro e comecei a orar. E chorei muito nesse dia. Meu Deus, eu não quero ir pro inferno, não. Me ajuda, o que eu tenho que fazer? E falava com Deus. Sinceramente. Aí quando foi aos 19 anos, aí que eu conheci mesmo a Deus, foi por conta que eu tinha uma doença. Tipo assim, eu não podia ver o sol.
Assim, se eu saísse no sol, eu tinha uma crise. Aí eu tomava medicamento controlado. Uhum. Aí minha mãe me falou assim, minha filha, vamos na igreja para ver se você é curada, porque você sofrer desse jeito, eu tinha que tomar medicamento tarja preta para não ter crise. Não podia ver o sol. Eu falei assim, vou. Então eu fui, ela me levou. E nisso eu participei das orações. Gente, você acredita que eu fiquei curada? Nem percebi. Eu saí no sol, não senti crise. Aí eu falei, gente, eu tô curada, né? Tipo assim, fiquei realmente curada. Hoje eu fico o dia inteiro no sol se precisar e não sinto nada. Era tipo um urticária? Não, eu não tinha nada na pele. Era dor, uma dor muito forte na cabeça. Nunca soube o que era? Incontrolável. Nunca descobriram o que era. Era uma dor incontrolável. Entendeu? Que pra aliviar essa dor eu tinha que tomar medicação tarja preta. Era só sair no sol. Mas assim, na aparência da pele não tinha nada. E aí nisso, eu fui me envolvendo com as coisas de Deus, eu queria ajudar, eu ia buscar ônibus, eu fazia coisas, eu ajudava a limpar, eu sempre, em tudo que eu faço, eu me entrego 100%. Entendi. Então, e aí passei, aí quando vim pra essa parte da creche, já anos e anos depois, um mês, aí eu falei, Senhor, não vou mais adiante, é porque o Senhor não quer mesmo, e vou fechar isso aqui. Aí naquele mesmo dia à tarde apareceu a primeira criança. Gente, e aí foi assim, no dia seguinte mais, e foi quando eu vi a creche, tava cheio de menina. Eu falei assim, não, agora eu tenho que estruturar a creche, né, para poder a gente regularizar. Aí criei todos os ambientes, criei a brinquedoteca, quarto só para meninas, quarto só para meninos, o refeitório, o lugar de eles assistir filme. E ela começou a bombar, porque um pai ia falando para outro. E assim, eu tinha muito cuidado com as crianças, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa, então eu era muito presente, vigiava tudo, o tempo todo. E isso se expandiu tão rápido que a gente nem esperava, né? Tipo assim, a gente pegamos nossa casa e fomos morar de aluguel para poder fazer da casa uma creche. E montamos tudo bonitinho. Quando ela estava no auge, já com muita criança, aí minha mãe falou assim, minha filha, eu não vou poder mais te ajudar, porque ela faz tudo, ela ama cozinhar até hoje, ela fazia o lanche, a comida, tudo ela fazia. Aí eu falei assim, minha mãe é meu braço direito aqui, então se ela não vai poder me ajudar, eu vou parar. Gente, foi quase um ano para poder conseguir tirar as crianças, né? Porque os pais ficavam insistindo e a gente dizendo que não ia mais, que ia fechar e tudo. Oi, já tá contando quantos negócios? 4. 4. Vai vendo. Aí a gente foi, fechamos. Até que muito tempo depois, aos poucos foi diminuindo, as pessoas foram entendendo realmente a necessidade e a gente fechou. Aí veio, quando foi, a outra ideia foi, eu e meu esposo, que eu digo para vocês, vale a pena você confiar em Deus. Porque quando eu estava já desacreditada, não acreditava mais, eu falei, esse negócio de casamento é uma frustração, eu não acreditava mais nisso. E falei, Deus, agora eu e o Senhor nossa relação agora é só nós dois, porque eu não quero mais saber de homem na minha vida. E um belo dia aparece, tipo assim, eu já o conhecia, porque a gente tinha trabalhado, ele era um dos sócios da empresa que eu trabalhava. Não, minto, ele trabalhava na primeira empresa que eu trabalhava, só que a gente não tinha contato, só de voz, que às vezes eu operava um rádio e falava por voz, né? E aí, quando a gente chegou nessa outra empresa que eu trabalhei, a última que eu trabalhei de CLT, eu tava descendo no elevador e vi ele subindo. Eu o reconheci, ele não me reconheceu. Aí quando foi um dia, ele lá na sala, aí ele falou assim, você porque como todo mundo me chamava de Gilda, né? Você é a Gilda? Eu falei, sim. Aí ele, foi assim, eu conhecia só de voz, ali naquele momento eu conheci pessoalmente. E aí ele começou a me chamar. Você quer uma carona? Não, quero não. Porque eu tinha firme esse propósito dentro de mim, sabe? Que eu não queria mais nada. E não aí, estava querendo mais descobrir um relacionamento. Não. Aí eu peguei e fui tudo que ele falava, vamos almoçar? Não, muito obrigada. Porque ele era diretor da empresa. Vamos lanchar? Quer lanchar comigo? Eu também não. Mas ele foi insistindo tanto, que me cansou, sabe? Eu falei assim, ganhou no cansaço. Eu lembro que foi até um lanche no McDonald's. Eu falei assim, não, então tá bom.
Aí eu fui para esse bendito do lanche. Aí, assim, ele muito atencioso, muito cuidadoso. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui é fake, não é possível. E aí eu fiquei observando, vixe, eu aqui a blusa. Pô. Uhum. E observando o comportamento dele. Aí ele me chamou pra ir na casa dele, conhecer a mãe dele. Aí eu já aceitei namorar, entendeu? Conheci a mãe, e ele, porque ele só falava assim, mamãe, cuidado com a mãe, mamãe isso, mamãe aquilo e tudo. Ele tratava a mãe dele com tanto respeito, e minha avó dizia assim, minha filha, quando você for casar, preste muita atenção como ele trata a mãe. Como ele trata a mãe, ele vai tratar a esposa também. Então, que veio na minha mente, né, eu falei assim, não, deve ser que vai ser bom pra mim também. Aí comecei, logo depois, nós casamos, não demorou muito. Mas antes de casar, eu falei com ele, olha, eu entreguei minha vida pro Senhor, pra Jesus, e você não. Ele, apesar de que ele tinha um caráter irrepreensível, mas ele não frequentava nenhuma igreja, não ia para lugar nenhum. E aí eu falei para ele o seguinte, eu gosto, amo você, mas para casar, se você me impedir de ir para a casa de Deus, a gente termina aqui. Aí ele falou assim, não, eu te conheci, você já era assim, então eu tenho que respeitar. Como ele era uma pessoa que tinha muita palavra, eu acreditei. E nisso, aí quando a gente casou, veio os primeiros conflitos dessa fé, né, que eu tinha, e dele não, tranquilo lá na dele, mas não buscava e nada, tipo assim. E eu chamava ele para ele ir, ele não ia, e aí eu comecei a orar. Orei muito mesmo. Meu Deus, eu não aceito. No começo eu queria fazer a coisa. Não, vamos, eu fiquei naquela coisa de insistência, depois veio aquela coisa no meu coração. Não. Quem faz a obra não é você. Quem tem o Espírito Santo que vai conduzir. Aí eu não disse mais nada, não chamei mais, não fiz mais nada. E aí quando foi na virada de ano, aí ele foi lá, nos deixou na igreja, né? E a gente pegou e tava lá, e saiu, né? E a gente tava lá orando, quando já ia dar meia-noite, que era a hora da virada, né? Pouquinhas horas antes, alguém encostou em mim. Eu falei assim, gente, quem tá encostando aqui em mim? Aí eu fiquei com o olho fechado, mas encostou de novo, aí eu fui abrir, né? Quem tá encostando em mim? Gente, quando eu olhei, eu não acreditei, porque foi muita oração, entendeu? Mas eu não me entregava. Eu falava assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não me entrego. Palavra profética. E aí fui nessa fé, e aí ele foi. Ele foi sozinho, sem ninguém nem chamar, ele foi. E assistiu a reunião todinha. Daí em diante ele começou a ir. Só que ele ficava igual uma estátua. Não orava, ficava de braço cruzado, só prestando atenção. Aí ele foi se entregando, foi buscando, já foi orando, foi conhecendo, exatamente. Mas você acredita que o auge dele mesmo na fé foi quando nós, em 2021, que na época da pandemia, né, tava acabando a pandemia, tinha passado aquela época bem pesada da pandemia, e aí eu senti no meu coração, sabe quando você tá num lugar e aquele lugar não tá te fazendo mais bem, assim, você tá inquieta, eu tava muito inquieta, eu falei, meu Deus, eu quero um lugar que tenha a essência da Bíblia, que fale de Jesus, que ele seja o tema principal. E não seja as coisas artificiais, as coisas desse mundo. Aí eu comecei a pesquisei na internet. Porque tem como enganar, né, gente? A Bíblia, ela pode ser usada até Hitler para fazer o que fez. Ele dizia que fazia baseado na Bíblia também. Isso foi interessante, que eu comecei a observar exatamente isso. Não, isso não pode estar na Bíblia. Pode ser um instrumento de manipulação. Exatamente. E eu comecei a ficar atenta a isso. E aí, quando foi em 2021, eu tomei a decisão. Eu vou procurar uma outra igreja para eu congregar. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu me identifico com a Igreja Batista. Hoje o mundo tá tão assim que a gente consegue achar igreja na internet. Aí eu coloquei lá, Igreja Batista. Eu também procurei. Aí apareceu uma igreja batista ali, acho que fica naquela ali perto do Oba, né? Assim, aquele lado de lá. E aí nisso que eu falei pro meu irmão, eu falei, olha, eu tô buscando uma igreja, eu vou buscar uma igreja com a essência do Senhor Jesus, que eu aprenda mais. Porque eu sempre tive essa sede de querer aprender, de me envolver, né? Aí meu irmão falou assim, que era um amigo dele, o William tá indo numa igreja que ele disse que é muito bom, fica na mesma rua da minha mãe. Ela fica na entrada, né, da rua, e a minha mãe mora no final dali de onde é a igreja, né? E aí eu falei assim... Mas tu nunca tinha visto não a igreja? Não.
Tinha não. E eu passava ali. Porque não tem como passar e não ver, realmente. Eu passava e não via, de verdade. Sim. Aí ele falou assim, onde fica? Eu falei assim, ele me ensinou. Fica lá na rua da minha mãe, naquela esquina ali. Aí eu falei, então eu vou lá. Ele falou assim, vai lá, se for bom, você conta pra gente. Aí eu fui, primeira vez, gente, me chamou muita atenção o recebimento das pessoas. O acolhimento, aquilo ali me chamou. Na hora que eu entrei na porta, já tinha alguém dizendo, seja bem-vinda, sabe? E aquele amor, a reunião totalmente diferente, sem aquela pressão de você ter que fazer alguma coisa, mas uma coisa mais... Que a gente é salvo é pela graça. Exatamente. Não há nada que a gente possa fazer que nos faça alcançar a salvação. E eu fui o tempo todo ensinada que tinha que sacrificar alguma coisa para poder receber. O sacrifício foi Cristo. E aí eu que a gente não faça os nossos... Não pegue a nossa cruz e siga Jesus. Até meu irmão falou assim, minha irmã, você já prestou atenção que nesse lugar o sacrifício de Jesus não tem validade? Porque tudo você tem que sacrificar. Então cadê o sacrifício que ele fez, né? Aí eu fiquei pensativa. Aí eu fui, estranhei um pouco, mas me identifiquei demais, né? Na segunda vez, eu já estava... Eu lembro até quem foi. O primeiro foi o pastor Kleber, que fez a reunião. O segundo foi o pastor Gladson. E assim, aquilo ali foi me tocando, Deus foi falando no meu coração e eu fui me identificando muito, né? E aí a gente começamos a frequentar lá, estamos lá até hoje. E fui cada vez mais aprendendo. Eu digo pra você que dos 19 anos eu fiquei, que foram muitos anos, quase 30 anos nessa denominação, nesse tempo de 21 pra cá, eu aprendi muito mais. Eu tô muito mais conhecedora das coisas de Deus, muito mais envolvida com profundidade nas coisas de Deus. Eu saí daquela artificialidade para uma coisa mais profunda. Pastor Paulo é um exemplo. Paulo é nosso pastor. É o pastor geral. É um exemplo, porque ele não tem uma separação, né? Porque geralmente os pastores saem de uma sala para entrar lá, todo individual, tipo assim, as pessoas quase nem têm acesso ao é um pedestal. Foi quase um ídolo, né? Exatamente. E ele não, foi aquela coisa simples. Ele chegou, falou, cumprimentou a gente. Eu falei assim, ele que é o pastor principal e vem aqui cumprimentar. Ele não foi a primeira pessoa que me cumprimentou quando não tem assim, porque a igreja, gente, é grande. E aí, uma pessoa veio falar comigo, oi, tudo bem? E uma vez ele disse que ele não pode ver uma cara nova na igreja. Porque todo mundo sabe quem é membro. Ele participa de quase todos os cultos, porque tem 3 cultos por domingo. Ele disse que não pode ver uma cara nova que ele vai cumprimentar. E isso é o certo. Você vê que tem alguém de fora, e alguém às vezes que tá... A última chance dela é aquele dia. Tem gente que vai na igreja como última chance. E ali, o Senhor falou comigo. Eu pesquisei na internet também. Tinha 2 batistas. E aí, uma era Batista Conônia e a outra eu não sei qual era. E a gente foi nessa Batista também. Do dia que eu cheguei, eu digo, meu Deus, aqui que lugar bom, né? Que lugar bom. E aí, aí tu parou Sim, teu marido gostou da economia? Aí ele já se identificou. Porque ele viu sinceridade. Ele falou assim, eu gostei tanto. Ele não era batizado não, viu? Ele frequentava, mas ele não assim, não. Quando falava de batismo, ele falava, não tô pronto não. Entendeu? Embora ele tivesse uma vida tranquila, assim, né? E aí ele gostou. E a gente foi cada vez gostando mais, aprende assim, aquela comunhão, E logo em seguida, foi muito interessante, que a gente estava lá no lounge, estava o pastor Paulo, a gente estava conversando sobre que a gente estava chegando lá, né? Que depois a gente não vai pro lounge, né? Para conversar. E a pastora Albertina de cara me chamou para participar de um PG. Pequeno grupo. E aí eu fui pro pequeno grupo, muito bem acolhida, aprendi demais, aprendo até hoje, na verdade. E tô no pequeno grupo até hoje. Mas ele fez toda a diferença nesse momento. E a gente começou, e aí em 2023, a gente chegou em 2021. E quando foi 2023, ele falou, eu quero me batizar. Aí começou a fazer a classe de batismo, né? E chegou a concluir a classe de batismo quando a cirurgia dele foi liberada. Então ele não pôde se batizar antes da... Qual foi o problema que ele teve? Em 2020 ele teve um câncer de intestino, a gente orando, lutando, ele se recuperou, tirou 25 centímetros na época
quando foi 2023, descobriu que ele tinha outro câncer de intestino. Outra luta, porque... Mas ele chegou a fazer quimioterapia? Já foi para cirurgia direto, porque já estava comprometido, né? Então tinha que ser cirurgia mesmo. Não chegou a fazer, não. Mas só que ele ficou internado 2 meses praticamente, eu lá junto com ele. É nesses momentos de fragilidade que a gente sente a diferença de você estar num lugar onde a essência de Deus está ali. Porque foi exatamente nesse momento que eu senti o acolhimento, que eu não senti quando eu estava na outra, entendeu? De ninguém. E nele não. Lá, quando eu falei que meu esposo ia fazer uma cirurgia, estava internada, fui super acolhida pelo pequeno grupo. O pastor Paulo fez corrente de oração por ele, muita gente orando. E ele lá debilitado, porque ele fez a cirurgia, né? Tirou mais 15 centímetros do intestino dele, da segunda cirurgia. E foi uma cirurgia de 12 horas, muito complicada, a ponto do cirurgião falar assim, que teve hora que ele pediu ajuda, minha mãe, cadê você? Tipo assim, de tão complexa que foi. Devido à primeira, ficou tudo muito, o intestino dele meio que grudou, sabe? Então, para poder tirar isso, foi muito difícil, para conseguir fazer essa cirurgia. Aí ele brincou, eu pedi até a ajuda da minha mãe, porque eu tava quase chorando. Foi praticamente 12 horas. E a aflição de quem fica aguardando. 12 horas, mulher. Gente, você fica esperando 12 horas por notícia. Na aflição. Mas, meu irmão, a gente tem uma família muito unida nessas horas. Qualquer um que passar alguma dificuldade, todo mundo se une, sabe? Então, meu irmão e minha cunhada ficaram comigo, não me abandonaram em nenhum momento, até sair o resultado da cirurgia. Ó, ele fez a cirurgia, deu tudo certo, ele vai pro quarto, né? Aí foi pra UTI, vai descer pra UTI. Aí ficou. Só que foi muito bem, ele chegou eu tirei até foto dele no final da tarde fazendo fisioterapia, andando no corredor super bem. Só que no dia seguinte, teve uma falha. Enviaram, ele tinha que comer, aquele processo que você vai com líquidos, depois pro pastoso e depois que você vai pro sólido. Erraram o prato e colocaram arroz, feijão, bife. A pessoa que tinha errado no dia anterior. Gente, aí ele realmente quase morreu. Ele começou a passar mal, o coração dele começou... eu liguei pro pastor Paulo desesperado, pastor, o Alvan está... O coração dele tá parando de bater, uma junta médica tentando fazer ele se recuperar. E aí aquele desespero, e o pastor, não, vamos orar, e todo mundo orando, pedindo a Deus. Isso ele passou o dia todo nesse sofrimento, né? O dia todo, digo assim, né? A parte da tarde em diante, que assim, ele começou a passar mal, e no dia seguinte foi que ele passou mal mesmo. E aí falou assim, agora vai ter que fazer uma segunda cirurgia, porque ele não conseguia... Emendou uma cirurgia, não? Tipo assim, teve que esperar aquele aparelho lá para ele se alimentar por sonda, né? Então, ele já estava bem magrinho. E aí o médico falou assim, vamos ter que fazer a segunda cirurgia. Eles tentaram de todas as formas para não ter que fazer essa segunda cirurgia, mas realmente não teve jeito. De novo, foi fazer a cirurgia para tirar aquela parte que estava com a obstrução, né? E aí tiraram mais uma parte do intestino dele. E graças a Deus deu certo, ele continuou na UTI, mas ele teve as complicações pós, né? Tipo assim, no dia de tirar os pontos, que estava sequinho os pontos, o médico do nada começou assim, fazer uma pressão na barriga, e ele tinha sentido febre no dia anterior. Por isso que eu digo que Deus cuida de tudo. Porque ele estava dando uma febre inexplicável, né? Assim, e o PCR dele deu altíssimo. E ele tava com febre. Então, aí quando chegou no dia seguinte, o médico falou que eram 3 médicos que cuidavam dele. Ele falou assim, começou a fazer uma pressão. No que ele fez, na terceira pressão, que a enfermeira ia tirar os pontos, começou a sair, né, aquela coisa pra fora. E teve que colocar aquela bolsa, né, porque assim, ele foi salvo. Por quê? Se não a cirurgia por fora estava bem, mas ele teve uma fístula no intestino, ou seja, o intestino dele deu um rompimento, então saía por ali. Então, uma infecção geral era rápido, não ia durar muito não. E naquele dia foi salvo por isso. Aí ele passou mais uns 10 dias, porque eles estavam dando medicamento para aquela fístula, para que ela fechasse, sem precisar da terceira cirurgia. Aí quando foi quase 15 dias depois da primeira, aí o médico falou bem assim,
vamos ter que fazer a terceira cirurgia. Não fechou, vamos ter que fazer. E aí, à noite, eu tava no quarto, eu ficava lá no hospital o tempo todo com ele, né? Aí eu tava no quarto, e aí eu tava ouvindo uma pregação, e a gente sempre orando, todo mundo orando. Eu fui muito acolhida, o pastor ia visitar, o pequeno grupo ia visitar, a pastora Bestina visitava direto, o pastor Oliveira, foram muita gente que foi visitar o Alvanes. Nós fomos muito abraçados, isso nos fortaleceu. Mesmo quando eu chorava, né, que ele tava lá para lá, entrava num cantinho e chorava, era a fragilidade emocional, porque já era a segunda cirurgia, aquela ali já ia ser a terceira cirurgia, então você sofre muito, você sofre pelo outro. Você não sabe o que vai acontecer. Aí eu peguei, eu estava ouvindo uma pregação, era por volta de umas 10 horas da noite, estava ouvindo a pregação de pastor, onde ele falava de jejum, né, da importância do jejum. Quando você está com alguma coisa na sua vida que você não está encontrando muita resposta, faz um jejum. Aí eu fui e falei, eu vou fazer. E vou fazer um jejum radical. 21 dias pelo marido, pela restauração, porque o médico disse que eu ia ter que fazer a terceira cirurgia. E eu falei assim, aí só que ele tinha que esperar ficar mais habilitado, porque ele estava muito, muito frágil. Então, naquele momento, não tinha condição nenhuma de fazer a cirurgia. Aí o médico falou assim, vamos fazer. Eu falei, nessa noite que eu comecei o jejum, né? Aí eu falei, vou fazer um jejum de 21 dias de tudo aquilo que eu já estava me alimentando mal. Porque imagina, eu saía do hospital e ia comer naqueles quiosquinhos ali. 2 meses lutando. E aí eu falei assim, vou fazer esse jejum pelo Alvanes, para ele se recuperar. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Senti uma coisa bem forte. Aí eu falei, vou tirar tudo que eu gosto. Eu tirei. Eu amo, por isso que eu falo que eu peguei o jeito do goiano, porque amo arroz. Aí tirei o arroz, o macarrão, a carne e o café que eu tomo. Gente, eu sou viciada em café. Tirei os 4 de uma vez. Foi uma luta, entendeu? Tipo assim, tinha dia que eu sabia o que eu ia comer, né? E aí eu falei assim, mas eu vou fazer por ele. Gente, de repente ele começou, com uns 5 dias, ele começou a se recuperar. E foi melhorando. Aí já foram tirando, aquela foi cicatrizando mais, aquela foi melhorando, já fizeram a ultrassom, o raio-x tudo, já mostrava que estava recuperado, né? Tava bem lá no intestino dele. E aí ele disse assim, não, agora vamos tirar a sonda dele. Aí tiraram a sonda e ele começou já a se alimentar, mas ele tinha que ficar no hospital para poder continuar, como ele estava reabilitando a alimentação novamente, né? E nisso, muito rápido, foi uns 5 dias. Aí já não foi fazer mais cirurgia. Só continuou fazendo o tratamento, porque ainda continuou saindo pouquinha coisa, foi saindo até não sair mais nada, né? Pressão. Aí, só que ficou como o buraco aqui assim, ficou um buraco mesmo, sabe? Esse é o buraco por onde o médico disse que saiu quando apertou lá. Quando acertou, foi por ele que saiu, ele teve que colocar a bolsa pra ficar, né? Aí ele falou assim, vou te dar alta pra você ir pra casa só que você tem que ficar vindo fazer os curativos, dia sim, dia não, tem que fazer os curativos. Aí a gente fez o primeiro curativo, muito infeccionado ainda, porque não estava cicatrizado ainda, o buraco estava aberto. Aí fizemos o primeiro, voltamos, fizemos o segundo, e no terceiro, né, que a gente fez o segundo, e aí a gente ia voltar para fazer o terceiro curativo, né? Aí quando chegou lá, isso estava no dia, era terças e quintas, né? Na terça ela fez o curativo e estava o buraco, né? Tava bem já meio desinfeccionado, mas o buraco tava lá. Aí na quinta nós voltamos à tarde para fazer refazer o outro curativo, exatamente. Quando a gente chegou lá para fazer, que ela tirou, cadê o buraco? O buraco sumiu, literalmente desapareceu. Tava cicatrizado, parecia que ele tinha feito no mês passado. Aí eu levei até um susto na hora, eu fui olhar de perto, eu fui olhar de perto, porque... Deixa eu ver se Jesus trouxe cura meu marido através do meu sacrifício. A enfermeira ficou assim. Ela foi chamar outra pessoa lá. Ué, mas ele tava com a cicatriz aqui, agora não tá mais.
Silvane, você não vai precisar voltar mais não. E nisso ele realmente não voltou mais, né? Só que anualmente ele tem que fazer um check-up. Pra poder do céu, através da fé e do jejum, né? Foi muita oração, por isso que a Bíblia fala de jejum o tempo todo. Que olha, era assim, Jesus foi o maior exemplo pra gente em tudo que a gente deveria continuar fazendo. E Jesus, Jesus venceu o diabo com jejum, 40 dias de jejum no deserto. E foi interessante, porque assim, eu já passei por muita coisa na minha vida. Mas eu aprendi a importância do jejum. Até hoje, eu fiz recentemente um de 21 dias por uma causa, vi resposta. E agora estou num segundo de 21 dias também por resposta. Por que 21 dias? 21 foi uma coisa que eu eu acho que tem que ser mais prolongado. 21 foi o que te ensinou essa pregação desse dia que tu assistiu. Mas eu não fiz nem por... Não falou do 21 não. O 21 veio do meu da cabeça. Por quê? Porque o 21, eu não faço o 21 de Daniel, eu faço na quantidade de dias de Daniel, mas porque ele fez de legumes, né? Se alimentava só de legumes. Eu não, eu fiz ele tirando os alimentos principais, de tudo que eu gosto e mantendo horários. Por exemplo, eu posso tomar café até 9 horas, depois eu não posso comer nada. Meio-dia até 2 eu posso comer. O que eu posso comer, já tirando tudo que eu tirei de alimentos que eu gostava. Aí depois às 18 horas eu posso me alimentar. Então, assim, ele com horários específicos para me alimentar. Com propósito, né? Mas tirei. E assim, porque eu acredito, o seguinte, eu costumo dizer para as pessoas não se entregarem ao problema, à dificuldade, né? Porque, assim, o que acontece muito quando as pessoas estão passando por momentos difíceis é ficar muito debilitado. Eu estava até aprendendo essa semana sobre Moisés, né? Moisés, quando ele foi bater lá quando ele foi jogar o arbusto, né? Naquela água salgada, se você ver a reação do povo e ver a reação de Moisés, você vai ver uma diferença. O povo tinha passado a pés enxutos ali pelo Mar Vermelho. Deus, olha, o tempo todo Deus estava ali mostrando milagres e poderes, né? E abriu o Mar Vermelho para aquele povo passar a pés enxutos. Depois viu todo o exército de Faraó ser destruído diante dos olhos deles. E 3 dias depois o povo estava lá reclamando. Mas tinha razão, sim, eles estavam com sede. Mas imagina, se você presenciou um milagre, o Deus que abriu o Mar Vermelho não poderia transformar a água doce? A Bíblia fala que tinha uma nuvem que seguia. Sim. A nuvem cobrindo do sol quente no deserto. Exatamente. E à noite, porque no deserto é frio, uma tocha para crescer. Então aí já era mais uma coisa que eles viam. Sim. Deus, viu? E aí quando eles se depararam 3 dias com sede e quando encontraram aquelas águas lá em Mara, as águas eram amargas, né? Por isso que o nome era Mara. O que você percebe ali? O povo começou a reclamar com Moisés. Só que Moisés, olha a atitude de quando você entende o poder de Deus. Ele não foi reclamar com Deus. Ele clamou, abriu o clamor a Deus para que Deus fizesse alguma coisa. E Deus falou o que ele fazia. Joga lá esse arbusto na água que a água vai se tornar doce. Ele foi lá e fez o que Deus mandou e deu tudo certo. Então os dois vivenciaram as mesmas coisas, mas esquece, com a perspectiva de Deus e o outro mas você sabia que isso é muito comum para a gente cristão ter memória curta? A gente costuma ter memória curta. Deus faz coisas grandiosas na nossa vida, mas quando nós estamos passando por dificuldade, esquece rapidinho. Entendeu? Assim, então a gente tem que aprender também, guardar essas memórias para os momentos difíceis, falar, não, o Deus que já fez aqui, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo de hoje, ele não mudou, Deus não mudou, ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo grandes feitos, ele continua salvando, libertando. Então, quando você chega nesse nível de entender que Deus é o mesmo e que ele não vai te desamparar, aí você vai mudando sua perspectiva, né? Então, assim, o que eu faço? Quando eu tô passando por uma luta muito grande, eu já passei por várias, de ficar até triste. É engraçado que eu fui voluntária durante muitos anos na igreja que eu frequentava, e eu cuidava de criança, eu dava aulinha para criança, né? Então eu dizia para elas assim, olha,
Nunca se deixe abater por nada na vida. Sempre vocês vão crescer, vão ter suas vidas e vocês vão passar por muita coisa, mas nunca se entregue. Olha, se você não der conta de ir caminhando, vá se arrastando, mas vá. Não deixe de ir em busca do seu objetivo. Aí quando eu tava um belo dia, isso é recentemente, eu falei assim, meu Deus, eu tô passando por tanta coisa, aquilo da memória é curta. Tô passando por tanta coisa, já passei, os últimos 4 anos eu tenho passado muita luta, muito desafio. Senhor, sabe aquele momento que você cansa e você deita numa cama e você fica desanimada? Aí veio aquela palavra bem assim, lembra do que você falava para as crianças? Que você dizia para elas não desistirem e irem? Gente, eu lembro que eu dei um pulo da cama, levantei, fiz alguma coisa, comecei a me mover, não voltei mais pra cama, tá, minha gente? Sacudi a poeira, eu falei assim, não, eu nunca me gostei de me entregar a nada, eu vou com toda a minha força, na força de Deus, não na minha, mas com a minha entrega, eu não costumo me entregar, e fui, comecei a fazer os jejuns, porque eu tava vendo que só a oração, naquilo, que tem coisas que a gente pede a Deus, que só a oração não vai resolver, então você tem que fazer uma... Porque quando você está jejuando, o que você faz? Morrendo para si. Você está morrendo para si, você vai ter mais atenção, você escuta mais a voz de Deus. Então é um renovo espiritual de fato. E nisso essa minha vida inteira foi essa vida de buscar em Deus, nunca em mim mesmo, né? A gente emendou uma história na outra. A gente estava falando sobre as empresas, as formas que tu tentou de abrir um negócio. Aí, tu falou do marido que adoeceu. Quando o marido adoeceu, tu já tinha começado o negócio que tu faz hoje, que realmente foi o que deu certo, aquilo que... Não, ele começou em 2000, a construtora, ela começou em janeiro de 2016. Antes dele adoecer? Antes dele adoecer. Da creche, tu terminou com a creche. Quando terminou com a creche, tu começou outro negócio ou já foi esse da construtora? Não, a gente teve um mercadinho. Mercadinho de... O segundo, que eu ainda esqueci desse. Antes da construtora veio o mercadinho, né? Porque a construtora veio daquele momento da gente se cansar. Ia fazer uma coisa, o pintor não ia, o outro não ia, o marceneiro não ia. Você estava fazendo uma reforma e os prestadores de serviço não estavam. Aí a gente pensou assim, gente, não é possível que não exista pessoas que cumpram a palavra. Aí nós já vamos fazer uma empresa, uma construtora e honrar com o que falamos. Tanto é que onde nós passamos, nós honramos com o que... A ideia de fazer uma construtora foi da dor. O que eu tenho escutado aqui nesse lugar é que aquilo que é o propósito onde você foi mais machucado, ou então mais ferido, alguma coisa que chamou muito a sua atenção. Tu foi fazer uma reforma no teu estabelecimento. Sim. E aí todo prestador de serviço dava um problema. Ela disse pra mim que a marceneira adoecia. Morria gente até. Morria, assim, gente, mas morre muita gente nessa família, porque eu não fui, porque aconteceu isso, meu familiar morreu, o outro batia o carro, assim, gente, era um negócio. Tanto é que para concluir a marcenaria passaram 3 marceneiros. Para concluir. Eu disse, não, gente, não é possível. O que estava fazendo a reforma, um dia ia, o outro não ia mais 2. Gente, não é possível. Não acredito nisso. Ao invés dela dizer, não farei mais uma reforma nunca mais na minha vida. Agora eu que vou fazer. Não, agora eu vou fazer uma construtora. Mas teu marido, a formação dele é nessa área? Ele é economista e eu sou administradora de empresa. Não tem nada a ver. Administradora de empresa ainda vamos dizer que está no rumo, mas é economista. E ele é economista. E aí nós contratamos uma equipe de arquitetos e uma equipe de engenheiros e a gente começou. E foi o primeiro, veio o segundo e por aí foi. E a gente está até hoje há 11 anos, né, praticamente no mercado. E se você for lá no Google procurar alguém falando mal da empresa, não vai achar. Porque assim, Esfera Projetos e Construções. Se você está precisando de alguém para dar andamento, tu faz uma construção do zero, tipo, pega um terreno, faz o projeto. Sim. E tudo, do zero ao acabamento. A entrega na chave. Entendeu? Então, e a gente faz com muita dedicação, com muita verdade. Esse é um lema nosso mesmo, verdade, transparência e tudo. A gente não engana cliente. Faz reforma? Porque assim, faz reforma também. Assim, as reformas que a gente analisa antes de fazer, né? Porque assim, tem que ter um projeto bem detalhado. Esse é um negócio para botar o nome. Exatamente. E o que acontece?
existe muito no mercado aquela coisa de fazer o cliente pagar por uma coisa e receber outra. Tipo materiais, eu tô falando em termos de materiais. É tigre colocar outro, ou coisas do tipo, coisas similares. Mas a gente, se o cliente contrata, a gente mostra todo o material para o cliente, ele que define. Eu quero esse, o preço desse é esse, o preço desse é esse, ele que vai decidir qual o material que ele quer na casa dele, no empreendimento dele, né? E tem dado certo, graças a Deus. A gente está querendo divulgar cada vez mais, porque ela cresce mais pela indicação do que pela apresentação. Eu acho que é a história da creche também. Que é muito isso. Foi o exemplo de boca a boca. E paralelo a isso, em 2024, que foi meu esposo, ele fez essa última cirurgia em 2024, né? Em agosto final de agosto de 2024, ele recebeu alta. E aí a gente começou a falar com ele. Ficou bom desse problema foi dele? Foi 2023, ele fez a cirurgia, recebeu alta no final e teve o resto do ano se recuperando. Aí ele começou já a ficar... Aí em julho de 2024, eu falei assim, que tal você tirar aquele sonho da gaveta? A gente conversando com um amigo, né? Ele falou assim, por que você não quer fazer um outro negócio, não? E ele falou assim, eu falei... Aquele projeto que você tem lá de 2012, porque quando ele pensou, ele tinha um projeto de aplicativo de mobilidade que... Olha, como foi a história? Ela vai contar uma história aqui. Quando eu fui gravar a primeira vez com ela, foi o que me chamou a atenção. A pessoa disse assim, não, eu tenho uma amiga que ela é um bom testemunho para tu levar uma pessoa pro canal. E ela... O marido dela não. Eu esqueci o que eu vou falar. Fui me dar um pensamento no outro. Aí essa parte aqui eu corto e aí eu começo. Aí, quando eu fui começar. Quando eu fui chamar ela pra gravar, quando me indicaram o nome dela, foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: ela tem um aplicativo de mobilidade, tipo Uber. Eu digo, oxe, que história é essa? Nem na vida eu achei que eu ia conhecer alguém que faz alguma coisa que seja grande, né? E aí, a primeira coisa que quando a gente tava conversando em off foi assim, eu digo, que história é essa de aplicativo? Aí ela disse, mulher, antes do Uber no Brasil, porque eu não sabia, a 99 é mais antiga que o Uber. Eu não sabia. E aí, em 2012, presta atenção, o marido dela fez um aplicativo, no tempo que era mato, esse negócio de aplicativo. Sim. Ele fez um aplicativo que foi para táxi. Ele era diretor de uma empresa de táxi e ele criou esse aplicativo para os taxistas. E só que, parecido com o Uber. Era praticamente, na verdade, o mesmo parâmetro, né? Tipo, essa pessoa, só que diferente que os táxis, os clientes iam pedir direto pro motorista, o aplicativo, e ele já ia atender direto. Não passava pela central, né? Que tinha um aplicativo. Há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. E aí ele apresentou esse projeto, ele é muito encantado com esse projeto, apresentou. E aí os motoristas, né, fez uma assembleia lá para mostrar o aplicativo. E aí eles... Você é muito sonhador, isso não vai dar certo. E deu um banho de água fria tudo aquilo, né? Já o aplicativo foi criado, desenvolvido, funcionava muito bem. Só que eles não entenderam. Entendeu? Não, eu acho que é porque uma cultura taxista é um negócio que existe há muito tempo. Anos, né? E funcionava do mesmo jeito. Tinha uma central, você ligava, chamava o motorista mais perto e chegava na sua casa. Antes do Uber, antes de começar isso. Sim. Como funcionava o táxi. Aí tu vem com uma proposta nova, que vai fazer uma canseira, que eles não trabalhavam com ninguém, com gente. Sim. E eles iam ter que dar com gente. E a realidade, se você não se atualizar, você fica para trás. Tanto é que teve uma fase que a guerra... Pode ficar à vontade. Eu enxergo melhor. Se marqueando, agora ela tá pronta. Tanto é que... Eu esqueci. Dessa coisa, eles ficaram no antigo, né? Naquela coisa... Deles se atualizarem. Não, eu tô dizendo, tava falando que se não se atualizar, fica pra trás. Sim, fica. Tanto é que o Uber, chegou uma fase que a guerra entre Uber e motorista era muito grande. Não, mas judicial, porque não queria concorrência. Não. Era para existir só táxi no mundo e você tinha que ir. Porque táxi comparado a Uber é um valor mais alto, praticamente o dobro do valor. Sim. E aí, nesse tempo, nos primórdios, eles tiveram a oportunidade de se atualizar e não quiseram. Mas isso foi só aqui?
Foi só aqui em Brasília. Aham. E o interessante é que aí meu esposo viu que eles não se adaptaram, só um ou outro que entendeu e que começou, mas não era suficiente para um atendimento gigantesco, Sim. né, de clientes. Aí ele falou, eu lembro que numa assembleia, ele pegou o celular dele e falou assim, ó, isso aqui vai ser o futuro. Ah, não, você tá sonhando demais. O que é isso? Não, deixa esse sonhador aí. Aí ele falou assim, não, já que ninguém tá acreditando nesse projeto, engavetou o projeto, né? Deixou lá. E quando foi em 2023, né? Que ele se recuperou até dezembro, ele já tava mais com... Outra coisa que eu ia te perguntar, ele ficou pleno desse negócio, ele ficou bom do câncer? Ficou, e tipo assim, ele tem que fazer anualmente Sim, a revisão, mas ele ficou bom, né? Uhum. Sim, aí a partir disso ele foi mexer com aí de novo. E aí quando foi em julho, né, de 2024, aí a gente conversando, tava saindo da empresa, tava no estacionamento, aí tava um amigo nosso também, falou assim, você não quer fazer um outro negócio pra ganhar dinheiro, não? Aí ele falou assim, não, aquele aplicativo lá, um aplicativo, ele falou assim, não vou mexer com isso mais não. Assim, porque realmente ele frustração naquele tempo. Aí só que ele é o sangue dele tá ali. Enquanto eu amo a arquitetura, não é que ele não ama, mas eu amo a arquitetura e ele gosta mais da engenharia, da construção. Mas a essência que ele mais ama ali de fazer é mobilidade. Né? Ele ama tudo de mobilidade. E sempre teve esse veio para isso, né? Aí ele falou assim, eu falei para ele, vamos tirar aquele seu projeto da gaveta? E aí a gente falou assim, ele falou, não, aí eu fiquei futucando, vamos fazer, vamos. Aí ele, mas eu acho que eu já perdi o contato, porque ele tinha o telefone do dono que criava os aplicativos. Que desenvolvia, né? Que ele você dá a ideia e tem uma pessoa para executar. Na verdade, ele já tem a ideia e você faz a sua marca, né? Faz a individualidade. É como se tivesse um croquis já ali, que já fosse já funcionava, na verdade, e você faz a adaptação para o seu negócio, né? E aí ele falou assim, aí ele pegou o telefone e ele ligou para ele, né? Pois ele atendeu. Aí ele me atendeu e falou assim, ó, fala com a minha equipe que eles vão desenvolver esse projeto para você. E detalhe, Alvanes, eu só te atendi porque eu lembrei de você, porque eu não tô mais atendendo ninguém, ou seja, ele atendeu por acaso, porque ele lembrou dele. Jesus incidente. O Senhor disse, mulher, Deus quer, Deus faz. E a gente tava lá, aí ele já se empolgou, né? E eu também empolgado, como eu sempre me empolgo demais realmente. Vamos criar, precisamos de um nome. Né? Precisamos do nome. Tinha o 99, já tinha o Uber. Já tinha o Uber. E lá quando chegou o Uber, os taxistas queriam matar os motoristas do Uber. Tanta confusão que deu. Mas eles estiveram na palma da mão e não aproveitaram. E depois liberdade de trabalhar. Exatamente. Com Então como o Uber fez depois que chegou. A Uber chegou e dominou. Entendeu? Veio com uma proposta, porque ele entendeu que o passageiro lá era o foco da questão, entendeu? O motorista estava se achando que era ele e não estava lá nele, estava na pessoa, porque é ele que escolhe, né? E aí, tá. Quando foi, a gente conseguiu, não, então vamos procurar um nome. A gente escolheu um nome, já tinha. Escolhia o outro, já pesquisava, já tinha. Isso não é possível. Aí a gente estava um dia jantando, né? Não, jantando não, tomando café, assim, aí minha filha falou assim, mãe, por que a senhora não coloca o nome de ID? Quando ela falou ID, eu lembrei. ID, pô, todo mundo pregar o evangelho todo. Aí eu falei assim, nossa, eu gostei. O Alvanes também falou assim, nossa, eu gostei demais. Aí o aplicativo de crente vai ser assim. ID, porque o ID vai, né, levar o evangelho, né? Tipo assim, ID de levar pessoas, de trazer coisas boas para as pessoas, né? Vamos. Não, definimos o nome. Contratamos a menina lá da igreja, que ela cuida de marca, que é a Michele. Ela criou a marca, né? O Alvanes escolheu a cor, que é um vinho, né? Tipo assim, uma cor bem... É tipo um roxo, né? E aí ele escolheu e ela desenvolveu. Ficou belíssimo. Tanto é que ele é muito elogiado pelas cores, por tudo. Ficou tudo muito perfeito. E a gente foi, quando foi em janeiro, né, de 2000, a gente começou a fazer cadastro e divulgar. Quando foi em janeiro de 2025, né, nós começamos. Ele ficou... E assim, a adesão do cliente foi bem rápida. A do motorista, ele não entendia, porque como ele tá acostumado com o Uber, que é toda hora, tá bipando lá, né? E o aplicativo estava começando, não tinha a mesma demanda, então ele
não levar... E olha que só, o Uber 99, a média varia de 25% a 40% de cada ganho, de cada valor da corrida. Abre o olho, presta atenção. Então, assim, a gente tinha uma proposta de ser apenas 10%. É porque assim, esse projeto dela ainda está em expansão. Sim. Quando tu ouvir falar de IG, tu que tem um marido, ou então tu que é homem que está assistindo, experimenta algo novo. Quando tu ouvir falar de IG, tu vai tentar também. Porque todo mundo pode ter os aplicativos do IG. Às vezes tem um Uber que ele é 99 também. Então, adere a isso para tu ver o novo, para tu ver a porcentagem que tu vai ganhar comparada às outras empresas que já existem. Porque uma empresa que está entrando no mercado, ela quer fazer o diferencial para ela expandir. Então, abre o olho. E teve uma coisa interessante que até a gente ficou surpreso há dias atrás. O Alvani desenvolveu um projeto de assinatura. Por exemplo, como assim, o motorista pagaria apenas R$200 por mês e o que ele fizesse era dele, né? E ele só ia pagar aquilo, literalmente aquilo, não ia pagar mais nada. Não era por corrida. Acredito, o que a Uber lançou agora recentemente? Fez também uma assinatura. Eu falei, não é possível um negócio desse. O Alvani, ele é muito inteligente. Porque, o que me chocou foi ele pensar nisso há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Antes de tudo expandir. Porque assim, na época a 99 era brasileira, né? Porque os chineses compraram a 99. Muita gente pensa que a Uber pra mim a Uber era a dominante, mas era 99. A 99 no Brasil era 99. E a UAPA na época, que era um outro aplicativo, né? Existiam só apenas esses dois aplicativos. E aí a gente criou, né? Tipo assim, tá, e aí quando foi agora, em março desse ano, nós resolvemos suspender as operações para fazer uma reestruturação. Ele vai voltar agora em agosto, mas com algumas coisas a mais, né? Com melhorias, entendeu? E eu creio que vai dar muito certo, que Deus vai abençoar. Porque eu quero pedir a vocês, gente, quando surgir uma coisa nova, uma coisa que... Porque assim, como eu já disse, já existe aplicativo de carro. Mas o diferencial está no empreendedor que quer lançar uma marca e vai fazer o melhor para o motorista aderir e essa história se espalhar. Então, se tu tem um marido ou tu mesma, alguma pessoa tem um carro que já trabalha com isso, diz assim, experimenta, se cadastra no ID para tu ver como é que funciona. Bora ver se essa história aí se expande assim pro Brasil todinho. A gente tá com o começo, só com um pedacinho da história começando. Sim. E ver isso germinado pelo Brasil. E é interessante, Sabrina, que assim, ele vem com um diferencial do local. Porque um de grande porte, multinacional, ele não tem essa coisa da humanização. Já o aplicativo local, o motorista consegue falar no atendimento da empresa. O cliente consegue falar no atendimento, tem um telefone que ele liga, que ele precisar, ele vai ter um suporte de pessoa de verdade. Vai ter uma estrutura física para atender o motorista. Se ele quiser ir no escritório, ele pode ir, tanto o motorista como o cliente quiser ir também. E a gente trouxe aquela coisa mais humanizada. O motorista, ele chega, ele trata bem. Como o ganho dele é melhor, ele vai com toda empolgação atender essa pessoa. E ele transmite isso, né? Eu estou ganhando bem, ele dá um bom dia mais... bom dia mais alegre, né? Um bom dia mais com um bom dia mesmo. Então, assim, é tudo porque a reclamação também dos valores. Eu sigo, presta atenção às coisas que a gente segue aqui em casa. A gente segue um youtuber que ele é 99, ele é Uber, mas o principal dele é 99. E é em Recife. Como eu moro em Recife, a gente fica matando a saudade de Recife vendo ele andando na cidade. Quando ele tá com passageiro, ele tá calado, mas tá gravando lá, né? Se a pessoa puxar um assunto, ele conversa. E se não, quando a pessoa sai do carro, quando ele tá em silêncio é porque tem algum passageiro. Se o passageiro puxar conversa, ele conversa. Quando o passageiro sai, é que ele vai contar, minha gente, é o caos da circunstância. Então, a conversa dele é enquanto não tem nenhuma pessoa dentro do carro. E aí ele fala do valor. Olha, não tá compensando eu sair daqui pra mim... E a gente percebe isso, né? Não tá compensando eu sair daqui pra ir pegar tal passageiro em tal lugar. E aí a gente conhece um pouquinho dessa vida de motorista de aplicativo. E a reclamação dele era o valor da corrida, o valor de cada passagem, de cada
como é a palavra? De cada atendimento, valor cada recebido viagem, por né? cada atendimento. Assim, realmente é uma coisa real, né? Essa coisa do ganho. E aí, mas só que reflete. A exploração reflete no mau atendimento. Não são todos, pelo amor de Deus, não são todos. Tem pessoas que, independente do problema dela ganhar pouco ou ganhar menos, ela não vai transmitir. Ela não vai transmitir para a pessoa, né? Mas tem aqueles que a insatisfação dele, ele repassa. Transborda. Então, atende mal, responde mal, e tipo assim, já vai indignado para atender a pessoa, então reflete no atendimento. Quando ele é mais valorizado, isso também reflete no atendimento. Ele vai com mais leve, vai leve, e essa leveza ele transmite para a pessoa, né? Então, tanto é que recebemos muito elogios do atendimento. Muito eu vou mesmo. botar na descrição do vídeo o nome das duas empresas delas. Se tiver precisando de construção, alguém para fazer aquela casa, algum galpão, alguma estrutura, vai atrás. E o nome do aplicativo. E demais. Minha gente, eu gostei muito do nome. Mulher, mas eu queria te agradecer. Obrigada por ter vindo. Finalmente deu certo. Eu que agradeço. Tu sabe o que foi que eu esqueci de dizer o nome do canal? A pessoa no final do vídeo foi que lembrou. Gente, o nome disso é Sabrina Cast. Com quem? Sabrina Fontenay. Pois, se inscreve. Compartilha, conta essa história para quem... Quando surgir a ideia, tem um aplicativo novo, alguém já se cadastrar e já fazer isso. Vale a pena. Sim. Então, obrigada. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Não tenho muita habilidade, né? Tem sim. Conversa, contou a história. Mas tô muito feliz de estar aqui contigo. Já assistia antes os vídeos, né? Tipo assim, já assisti vários e vários. E sempre a gente aprende alguma coisa. Sempre tem algo para nos ensinar, né? Uma palavra pra nossa vida. Sim. Ou o que foi que eu peguei? Vou fazer um jejum. Por quê? Por causa dela. Ela já contou o testemunho de Vitória, que já dá um ânimo pra gente tentar uma coisa quanto quer outra. Fazer um jejum por alguma coisa que quer. Sim. Jesus não vai mudar a vontade dele por causa de um jejum. Sim. Mas Jesus pode facilitar a sua vida, o seu o desandar da carruagem através de um jejum. Porque tem demônio que só sai. Se a sua luta é muito grande, tentando convencer alguém a Cristo, não é você, é o Espírito Santo. Sim. Mas a Bíblia fala que tem demônio que só sai com jejum e oração. Por pessoas ou por alguém, por alguma causa, faça um jejum. Eu vou fazer. Eu recomendo, porque faça por a sua vida espiritual, se você quer se aproximar mais de Deus, faça pelas suas questões, pelas suas petições que você já está pedindo um tempo e que não alcançou a resposta. Eu tenho certeza que se você fizer um jejum consagrado a Deus, buscando o Espírito Santo, se fortalecendo, pedindo a Deus a direção, se for para acontecer, ele vai acontecer. Se não for, Deus vai mostrar que não é. Mas a resposta vem. Porque você você cria uma profundidade da sua fé, uma comunicação mais próxima com Deus, sabe? Você traz, assim, não é que ele se aproxima, porque ele está o tempo todo, é nós que nos afastamos de Deus. Mas quando a gente vai trazendo essa proximidade cada vez mais perto, cada vez mais ele vai falando. Você escuta a voz, você compreende. Sim. Eu já disse isso em alguma vez. Se qualquer pessoa me chamar, eu escuto que alguém me chamou, mas se meu filho me chamar, eu sei que é ele. E o meu alerta é maior. Sim. Então é isso. Cheiro, minha gente. Tchau. Tchau.